Bom dia, galera, começando mais um Conectados dessa semana, né? Vamos ao tema. O tema é Andando como Jesus e carregando o amor, beleza? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, do 21 ao 23. Vamos achar lá. Pedro, capítulo 2, do 21 ao 23, diz o seguinte: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se chegou o engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, o nosso Deus. Beleza? Vamos lá, nosso primeiro tópico de hoje, né, do assunto andando como Jesus e carregando o seu amor, rotina de Jesus, né? E a rotina de Jesus nós vamos ver nela, a primeira coisa, intimidade com Deus, né? É incrível como a gente vê, né, Jesus sendo íntimo com Deus, ao ponto dos discípulos o questionarem sobre algumas coisas e eles falarem: vem cá, vocês estão comigo há tanto tempo, né, e vocês não conseguem enxergar o Pai em mim? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Tamanha era a intimidade com Deus, né? E se nós quisermos andar como Jesus e carregar o seu amor, precisamos ser íntimos com Deus, né? Pregar a palavra, isso é muito importante. Pregar a palavra não é só de púlpito, não é só num vídeo como esse. Pregar a palavra é constantemente. Você está no seu trabalho, né? Nós precisamos nos colocar, né, quando Deus nos dá oportunidade, né? Você está no seu trabalho, aparece alguém que tá enfermo, né? Você vai dizer: nós vamos orar com isso e Deus vai mudar, né? Alguém que está precisando de uma oração, você vai falar do amor do Senhor. Não só isso também, mas com o seu testemunho pregar a palavra. Fazer discípulos, né? Mais um subtópico desse aqui da rotina de Jesus, né? Fazer discípulos, querido. Fazer discípulos quer dizer o quê? Deixar um legado, né? O que seria deixar um legado, querido? A gente pode deixar um legado tanto em vida, né, como em morte. Deixar um legado em vida. Vamos dizer que o Senhor te mova para um outro lugar, né? Que você vá para um outro lugar, que você vá para uma missão, ou Deus te chama para ir para outro lugar, né? E você, o que você tem deixado? O que você tem plantado? Quem que você tem discipulado? Né? Isso é muito importante, querido, dentro dos ministérios, sociedade, da gente ter sempre alguém andando ao nosso lado, para a gente estar passando tudo aquilo que o Senhor nos ensina, né? Curar enfermos, libertar cativos, né? Isso já falamos, já a rotina de Jesus se movendo no sobrenatural. Não que as outras coisas sejam naturais, né? Tudo no reino de Deus é sobrenatural. Mas eu falo de você estender as mãos e os enfermos ficarem curados. De você estender as mãos, os libertos serem cativos, né? De você orar e realmente o mover do sobrenatural de Deus se mover naquele momento, naquele local. Isso era uma rotina de Jesus, né? E quando Jesus fala, né, para cada um de nós, que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele, querido, significa que nós também precisamos orar e se mover no sobrenatural, né? Se é uma rotina de Jesus, tem que passar a ser nossa rotina. O sobrenatural de Deus tem que começar a ser natural em nossas vidas, né? E como vocês viram falando sobre o Alex, sobre o que aconteceu com ele, né? Sobre Deus me movendo, né? O Espírito Santo me movendo de madrugada para estar orando pelos medicamentos, né? Para estar orando pelos médicos, né? E a gente precisa enxergar a mão de Deus nessas coisas, né? Deus não faz nada por acaso. O reino de Deus não é coincidência. É fruto e resultado da sua oração e é fruto e resultado do seu testemunho. Tudo o que acontece no mundo real, ele reflete no mundo espiritual. Beleza? E esse foi o nosso primeiro tópico, que é a rotina de Jesus. Vamos para o segundo tópico, que é conhecer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se você não sabe, você vai saber agora. Abre lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Sua Bíblia tem Marcos, hein? Depois de Mateus. 16, a gente vai estar lendo do 15 ao 20, tá? Nós vamos estar lendo aí mais 2 versículos. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem que crê?
eu e você que está assistindo esse vídeo. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes dará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, daquele momento ali em diante, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Né? Aqui, essa palavra aqui é a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus apareceu para os discípulos, né? E ele disse para os seus discípulos, eu vou estar indo para os céus, e deixou primeiro uma ordem, né? Essa ordem é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso de evangelista na igreja, né? E tinha uma matéria que falava sobre chamado, né? Sobre chamado e... qual era a outra palavra? Vocação. Chamado e vocação, né? Muitas das vezes o seu chamado não tem a ver com a sua vocação. Mas a gente acredita que a maioria das vezes sim, né? Você é vocacionado a fazer, né? Se você canta bem, você tem geralmente seu chamado para ministro, para essas coisas. Mas não é uma regra isso, né? E falava também sobre uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso aqui não é um chamado, não é uma boa vocação. Esse ide é uma ordem. Todos nós, cristãos, temos que ir, né? Por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos por todas as nações. Nós precisamos aprender a discipular e a deixar um legado, que isso vai lá no tópico, né, no subtópico aí da primeiro tópico, que seria a rotina de Jesus, fazer discípulos. Isso é muito importante, querido. Agora vamos falar do que é se mover no sobrenatural. Se mover no sobrenatural, querido, né, eu creio que tem muito a ver com o Espírito Santo, né? Aqui nós vemos já Jesus falando com eles, subindo aos céus e já deixando para eles a missão de pregarem, de curarem, de salvarem. Mas até aqui então a descida do Espírito Santo não tinha acontecido, mas os sinais, né, começaram já a seguir os seus discípulos. Mas o boom, a explosão mesmo veio depois de Atos 2, né, com a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né, ele nos conduz a viver coisas grandes, né? Pedro pregando e 3.000 pessoas, né, aceitando Jesus, né? As vestes de Pedro curavam, querido, olha só, você já imaginou isso? A tua roupa, né? O Marquinhos chegar lá, pegar a roupa da Ludmila ou a roupa da Bárbara, levar lá, passar em alguém e a pessoa ser curada, tamanha unção. Pois é, querido, isso não é só na época dos discípulos, não. Isso também pode acontecer na sua vida. A gente precisa se mover no sobrenatural. Nós precisamos nos mover no sobrenatural, né? E aí, querido, com o Espírito Santo, né, isso fica muito mais fácil. O Espírito Santo, ele te conduz, ele te leva para situações, né, onde você vai ser desafiado, onde você vai ter que colocar a sua fé em ação e você vai ter que colocar a mão, o demônio vai ter que sair, as pessoas vão ter que ser curadas e você vai ver a glória de Deus. Amém? Mas paralelo a isso também, quero deixar aqui o testemunho, né, do Pedro, filho do bispo, né, Todd White. Você pode pesquisar no YouTube as pessoas que se movem sobre cura, né? Muitas delas, né, elas colocaram a sua fé em ação e se exercitaram, né? O que seria isso, Marquinhos? Né, o testemunho de Todd White diz que ele ficou 8 meses orando por enfermos e ninguém ficava curado. Mas ele desistiu? Não. Por quê? Porque aquele que pede, o Senhor dá. E os dons são assim. Está procurando dom de línguas? Pede que o Senhor vai te dar. Está procurando dom de cura? Pede que o Senhor vai te dar. Quer cantar? Quer louvar? Pede que o Senhor vai te dar. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem aí para cada um de vocês, que a gente tenha uma semana abençoada. Sexta-feira a nossa VDC, né, com o assunto, né, andando com Jesus e carregando o amor, né? Então medite nessa palavra aqui que eu coloquei aqui de 1 Pedro e de Marcos, né? Vamos estar se movendo nessa palavra para sexta-feira a gente estar fazendo nossa videoconferência. Valeu? Isso aí, galera. Um abraço para vocês e boa semana.